Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Para minha alegria estar com você, fazendo esse pequeno apostolado da palavra, rezando a liturgia diária. Esse grande presente do Concílio Vaticano II. Aperte esse sininho aqui embaixo, coloque sua oração, coloque seu amém. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, somos convidados a pedir a Deus uma graça santíssima. Peçamos. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos na leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, até o capítulo 2, versículo 3. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo exercendo o cargo que Deus me confiou e vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A este, Deus quis manifestar-se como é rico e glorioso entre as nações este mistério. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, demonstrando a todos, ensinando a todos com toda a sabedoria, para todas tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso, eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profundamente e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 61, 62. A minha glória e salvação estão em Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, que triste, né? Dentro da sinagoga, dentro de uma igreja, existe uma pessoa de uma mão ressequida.
mas também existem pessoas com o coração seco. Hoje a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo diz que nós temos que retirar do nosso meio as doutrinas falsas que está sendo apresentado na comunidade de Colosso. Eles diziam que a obra redentora de Cristo não estava completa. Deveria incorporar a obra de Jesus Cristo, práticas religiosas. Ô diabo, que é isso? Verdade. Diziam isso porque diziam que as obras iriam completar na íntegra a salvação realizada por Jesus Cristo com sua morte e ressurreição. Já pensou? E Paulo diz, está errado, não tem nada a acrescentar. Nós somos membros de um corpo que é Cristo Jesus. E é nele que nós completamos as nossas tribulações e nada mais. E o que acontece com Paulo quando ele diz isso? Ele experimenta o sofrimento de Jesus. Por que, diabo? Por causa da comunhão que ele se une a Cristo. Paulo diz assim, eu me tornei um ministro para transformar vocês pelos séculos dos séculos. A minha palavra ultrapassará, porque foi Cristo que me deu a autoridade. Por isso, São Michel vai falar no Salmo 61, a minha glória e a minha salvação estão em Deus, nosso Senhor. Em Lucas 2, no capítulo 6, Jesus faz algo que deixa as pessoas revoltadas, com raiva. Ô diácono, o que foi que ele fez tão grave que o povo ficou com tanta raiva? Jesus curou uma pessoa que estava doente há séculos, há anos. Olha só, né? E causou tanta ira nas pessoas, aquela cura, que eles queriam matar Jesus. Tem gente que convive com a gente no dia a dia, que não se incomoda com nada. Mas quando a gente vai falar de religião, principalmente de Jesus, as pessoas viram uma fera. Quantas pessoas eu conheço que ficam indiferentes comigo, devido à minha postura de ser, não me aceitar como eu sou, me desprezam, mas isso não me incomoda não, sabia? Porque é a Deus que eu tenho que agradar. Eu tenho que praticar o que é bom e que me traz salvação, e não o que agrada ao homem. O que eu acho interessante é que naquela sinagoga, as pessoas, aquele homem estava com a mão encoberta, doente, e ninguém o ajudava. Mas eles, quando viram que Jesus estava perto, próximo, e já começaram a arquitetar, planejar o que fazer se ele se manifestar e fizer alguma coisa. Já pensou? Tem pessoas próximas a mim, a você, que elas querem matar a nossa fé. Tem pessoas do coração seco. Tem pessoas que são como túmulos caiados. Elas se entristecem pelo bem que você faz. Sabia disso? Incomoda ela você ter a luz de Deus. Naquela sinagoga, tinha um homem de mãos atadas. Um homem sem ação, sem poder colocar-se em movimento. E era a mão direita desse homem. A direita, mão dele para o judeu, é um símbolo muito forte. Era a mão direita dele que estava contaminada. E mesmo indo à sinagoga tantas e tantas vezes, ninguém foi capaz de restaurar as bênçãos que ele merecia. Ali também tem muita gente de coração seco, duro,
malvado, perverso. A nossa vida, ao nosso derredor, nós temos poucos intercessores, mas nós temos muitos observadores, muitos críticos. Já pensou nisso? Ô diácono, e por que tem tanta gente assim? Olha só, eles estão ali para fazer algo, um movimento, uma confusão para prejudicar Jesus. Jesus olha para aquele homem, coloca ele no meio, todos estão vendo ele agora. Ele timidamente vai para o centro, obedece. Então Jesus, antes de curar a mão daquele homem, antes de curar os corações ressequidos daquela assembleia, ele pergunta: o que é permitido fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? O mal é o não fazer nada. O mal é se omitir, meu irmão, minha irmã. Faz de conta que não é nada. E ao nosso derredor tem muito bem que nós deixamos de fazer ou aplicar devido à dureza do nosso coração. Cuidado, cuidado mesmo, para não sacralizar a maldade e demonizar o que o outro precisa. Ô diácono, não entendi nada. Olha só, quando usamos as coisas sagradas para negar o bem, aí está a tristeza. Jesus diz àquele homem: estenda a sua mão, me dê o que é ruim, o que não presta, o que está seco. Não esconda debaixo desses panos. Dê para mim. Nós escondemos muitas coisas feias de Jesus. Os nossos pecados, as nossas queixas. Deixamos que as nossas frustrações não coloquem um véu de vidro. E não tiramos a poeira debaixo do nosso tapete, porque nós não queremos receber a luz. E quando aquele homem estende a mão, ele vem para perto de Cristo. E perto de Cristo ele fica curado de todas as sequelas. Quando Jesus nos desmascara, quando Jesus nos converte, tem muita gente que fica com raiva e arma ciladas para que eu me distancie da boa nova, do Evangelho proclamado. Então, peçamos a Deus a graça dele nos levantar para perto de Jesus, que eu possa estar sempre diante de Jesus Cristo, colocando as minhas enfermidades, as minhas dores, as nossas lepras, as nossas inquietudes, as nossas seguidões, que nós possamos ser curados pela palavra proclamada e pela Eucaristia recebida. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volte a sua face para vós e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoai-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.